Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao pessoal que está entrando agora. Comecei alguns minutinhos mais cedo para a gente já ir abrindo aqui a live. Boa noite, boa noite. Já já o Rodrigo vai entrar aqui. Na verdade, já entrou aqui com a gente. Muito pontual. Gente, sejam todos bem-vindos ao pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Nessa segunda live que nós estamos promovendo com relação ao autismo, embora que hoje a gente vai falar de um tema mais específico, que é a musicoterapia, e o Dr. Rodrigo vai entrar para passar esse bate-papo, esse momento aqui com a gente, trazer muitas informações importantes, valiosas, tá bom? E eu já vou mandar aqui o convite para ele. Só um instantinho. Boa noite, Boa Rodrigo. noite, tudo bom, Michele? Tudo bem? E com você, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Correria do dia a dia que faz parte, né? Mas aqui estamos nós para essa tão esperada live, né? É verdade. Olha, Rodrigo, eu confesso que hoje eu acredito que eu vou ser a espectadora mais atenciosa da live, viu? Opa, Vou estar então nem vamos quase lá, que né? como participante, vou estar mais como espectadora, porque o tema hoje é muito importante, muito interessante de verdade. Novo, E aí a né? Eu gente acho está que é um tema bem começando, novo. sim, sim, estamos começando às 8 horas em ponto, tá? Porque é muita coisa legal, muita informação, eu não quero perder nem um minuto. Mas vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Instagram da Nobre. Hoje nós estamos recebendo o Rodrigo, que aceitou, teve muita disponibilidade para estar conversando aqui com a gente. Na realidade, para quem vem acompanhando nosso perfil, sabe que recentemente nós lançamos uma turma de animais, né, de personagens. Agora o nosso mascote oficial, que é o Leão, ganhou vários amigos. E um deles, que é o Nael, ele é autista. Então, assim, Olha para a só. nossa marca, realmente o autismo é um assunto muito importante. Tão importante, que nós valorizamos tanto ao ponto de termos colocado um personagem. E na realidade, Rodrigo, assim, o nosso intuito primordial com essa questão de ter trazido um personagem autista é essa questão de difusão de informações. Porque, assim, às vezes é um tema muito falado, mas pouco conhecido, pouco compreendido Uhum. na realidade, né? Então, na realidade, essa é a segunda live que a gente está fazendo. A primeira foi com a psicóloga Camila Santos. Ela tem um trabalho em conjunto Maravilhosa. com a gente. Ela foi muito bem recebida aqui, inclusive. E, assim, principalmente depois que eu trouxe esse bate-papo com a Camila, muitas pessoas vieram ao nosso perfil realmente em busca de informações. Tanto que, às vezes, a gente tem alguns posts aí. Pontuais com informações de saúde, de passe livre, de questão de vaga preferencial, tudo isso é muito importante, né? Assim, é um mundo de coisas, né? E tem as suas nuances ali. Mas hoje, com a questão da musicoterapia, de fato é uma coisa aí mais prática da vivência para quem tem, o pessoal que tem TEA, para as famílias, e também uma coisa mais específica. Sim. Eu, particularmente, não conhecia musicoterapia. Eu vim tomar conhecimento de uns dias desses pra cá. Músico Porque, de fato, o não é quê, muito né? difundido, Aham. sabe? Uhum. Então, eu vou aqui apresentar o Rodrigo, pessoal, para quem ainda não o conhece. Vou também me apresentar. Eu sou a Michelle, sou responsável pelo marketing aqui da Nobre. E o Rodrigo,
Ele é graduado em música pela UES, ele é pós-graduado em musicoterapia pela FACPED, ele tem a certificação internacional na Escola de Avaliação Individual, centrada na música para desordens do neurodesenvolvimento. Ele é pós-graduando em desenvolvimento infantil e em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual pelo CBI de Miami. Ele é musicoterapeuta, né, a atuação dele, musicoterapeuta clínico no CIAD. Também é sócio fundador do Instituto Aprendemos e também é docente, palestrante aí por cursos em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, e muito obrigada Obrigado, por estar Michele. aqui. Obrigado, Michele. É um prazer, né? Sempre quando acontece convites para falar sobre a musicoterapia, né? De uma forma geral e de uma forma específica e especial sobre as contribuições da musicoterapia para o TEA, para o transtorno do espectro do autismo e também para outras demandas, né? Outros transtornos aí do neurodesenvolvimento, né? Então, a minha jornada, ela perpassa pela área social, perpassa pela educação e chega de uma forma assim bem consolidada, de uma forma bem assim, aqui, na saúde, né? Por que na saúde? Porque a musicoterapia, ela é uma área de atuação da área da saúde, né? Por mais que a musicoterapia, nós temos aí a terminologia, né, músico e terapia, por mais que eu utilize a música como elemento, né, de intervenção, e a música é da arte, né? Mas a música, ela vai ter uma conotação, a música, ela vai ter um olhar voltado para a qualidade de vida, voltado para a saúde, né? E aí que nós vamos entender diversas definições de musicoterapia, né? Mas eu posso até ler para vocês a definição que nós temos aqui no Brasil. Se eu encontrar aqui, deixa eu ver. Que é a definição que nós adotamos na UBAN. Tá? Por que eu gosto de ler? Porque ele é muito grande e é difícil de memorizar. Tá, é muito difícil de memorizar, porque Assim. realmente e assim, porque existem diversas definições, né? E essa definição é a que nós adotamos, sabe? Então, Sim. deixa eu pegar aqui, pronto, achei. Ó, é grande, por isso que eu vou ler. Eu não consigo, quando eu estou dando aula, palestrando, eu tenho que ler. Porque, assim, eu consigo falar de uma forma bem reduzida do que é musicoterapia, né? O que é musicoterapia, Michele? E para todos que nos assistem. Musicoterapia é o uso profissional, né, da música e os seus elementos como objetivo terapêutico dentro da habilitação, reabilitação ou prevenção. Mas eu gosto de ler a definição porque ela é bem mais específica. O que ela diz? Ó, a musicoterapia é a utilização da música e os seus elementos som, ritmo, melodia e harmonia por um musicoterapeuta qualificado, ou seja, o musicoterapeuta precisa ter uma formação acadêmica, tá bom? Com um cliente ou grupo num processo para facilitar e promover a comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes. No sentido de alcançar necessidades físicas, olha só, como a música pode nos mobilizar. Física, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. Né? A musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e ou estabelecer funções do indivíduo para que ela possa alcançar uma melhor integração intra ou interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida pela prevenção, olha aí, prevenção, reabilitação ou tratamento, né? Isso aqui nós encontramos na UBAN, né? Que a UBAN é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia,
é o nosso órgão maior que congrega todas as associações. Então, todos os estados, a maioria dos estados tem uma associação na qual o musicoterapeuta, depois de formado, ele vai se associar, né? É importante mencionar que aqui no Brasil, nós estamos no processo de regulamentação da profissão, né? Nós temos um CBO, um Código Brasileiro de Ocupação, ok, né? Mas como profissão regulamentada, nós estamos ainda a caminho. Inclusive, bem encaminhado, né? Nós já estamos na parte de Constituição e Justiça. Então, assim, depois disso aí, eu acho que tem mais um passinho, vai para o Senado, depois vai para o presidente, para ele sancionar. Então, está bem perto, Sim, né? sim. E é importante a regulamentação por isso, né? Porque a regulamentação, ela vai ser importante porque nós vamos poder fiscalizar, né, o exercício ilegal da profissão, porque como eu li aqui na definição, fala-se sobre o musicoterapeuta qualificado. E esse musicoterapeuta qualificado, Michele, é um musicoterapeuta que precisa ter uma formação de nível superior. Que aqui no Brasil nós temos dois caminhos, que é a partir da graduação e da pós-graduação. Então, a maioria dos musicoterapeutas do Brasil são pós-graduados, na qual eu me incluo, né, nesse nicho, tá? Então, para ser musicoterapeuta, nós precisamos ter uma formação de nível superior. Ah, Rodrigo, eu toco violão, eu tenho maior boa vontade de tocar em hospitais, em asilos, em clínicas, mas, infelizmente, isso não te faz um musicoterapeuta. É um músico que está ali desenvolvendo um trabalho musical. Mas musicoterapia não, porque musicoterapia envolve processo, né? Musicoterapia envolve responsabilidade com saúde, tá? E então, olha só como você pode visualizar a magnitude, né? A importância do que é utilizar a música dentro da saúde. Os antigos gregos, né, na antiga Grécia, eles já tinham essa concepção, né, eles já tinham essa ideia assim, da importância e do como a música pode modificar o homem. Naquele tempo, dentro do campo emocional, né? Mas hoje nós temos artigos, nós temos estudos, nós temos evidências científicas que comprova que a música, olha que massa, me arrepio. Eu dou aula sobre isso, canso de falar sobre isso, mas sempre quando eu falo, eu fico arrepiado, emocionado. Por quê? Porque a música, ela é capaz de modificar o cérebro humano. Incrível. Ela tem um potencial para a neuroplasticidade incrível, sabe? Então, por isso que a música pode ser trabalhada no campo da reabilitação ou da habilitação, né? Sim. No caso da reabilitação, uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, determinada área motora que foi danificada, né? Que foi prejudicada. Sim. Então, por meio de intervenções musicoterapêuticas, aí precisa-se de um musicoterapeuta especialista em neuroreabilitação. Isso é importante também, porque, vejamos, a musicoterapia, Michele, é como se fosse, uma profissão, como a psicologia. Sim. Então, o psicólogo, ele pode atuar em diversos segmentos, Sim. né? Essa é a musicoterapia. Então, a musicoterapia, ela é um macro. Mas aí, eu, como profissional, eu vou especificar o meu nicho de trabalho, né? A minha área de atuação, tá? No meu caso, eu sou um musicoterapeuta da infância, né, que trabalho dentro da perspectiva clínica. Sim. Mais afunilado ainda para os transtornos do neurodesenvolvimento, com autismo, síndrome de Down e outras demandas que podem acontecer, né, e que podemos trabalhar aí já com a habilitação. Porque essas crianças, elas não perderam, não é? Sim. Essas crianças estão em aquisição, por isso que habilitar. Né? Então, aquela criança que tem uma dificuldade no campo da comunicação, ela não tem ainda a fala está em atraso. Então, o musicoterapeuta, juntamente com o fonoaudiólogo ou outro profissional, né, eles vão ali desenvolver uma estratégia terapêutica para que
as intervenções possam ser as mais assertivas possíveis, né? Que área do cérebro eu quero trabalhar, né? Quais os elementos eu preciso abrir mão aqui para trabalhar, para estimular? Qual o protocolo que eu vou utilizar para fazer ali uma avaliação e fazer a intervenção? Sabe como, assim, o quão é grande, né, o trabalho da musicoterapia? Então, quando se fala em musicoterapia voltado à UTEA, né, é isso, é um profissional, né, que tem a formação em musicoterapia, que é da área da saúde, que vai atuar dentro da perspectiva de fazer intervenções para estimular áreas em atraso. E aí a gente vai para o DSM-5, né, Michele, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais dos Estados Unidos, onde lá um livrão enorme. Olha, eu né, assisti que tem... a um seriado recente e eu ouvi falar nisso, viu? Não sou Olha muito leiga no só, assunto. olha só, esse é o famoso DSM-5, Sim, né? sim. Tinham 4, esse é o mais recente, se não me engano, 2016 para cá. Geralmente em 10 anos ele passa por uma atualização, tá? Uhum. Então, olha só, o que o DSM-5 vai falar sobre o transtorno do autismo, né? Ele vai dizer que o autismo é um transtorno, né? Também se fala de distúrbio do neurodesenvolvimento, tá? Então, como se fala de transtorno ou distúrbio do neurodesenvolvimento, pessoal, é importante a gente entender que autismo não é doença, né? Por mais que alguns profissionais da área da saúde também, né, possam até se tratar o autismo como uma doença, uma patologia, mas em si não é uma doença, é um transtorno, tá certo? É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um funcionamento diferente daquele cérebro, tá? Sim. Então, E aquele isso é cérebro muito importante de se falar, porque tem muitas pessoas, até a psicóloga que fez a live com a gente, a Camila, ela falou muito sobre isso. Que autismo Exatamente. não é doença, e sim é um transtorno. Um funcionamento diferente do cérebro, né? Então, assim, que é uma deficiência, né? E é importante colocar o autismo dentro dessa perspectiva de deficiência, por quê? Porque se faz garantir direitos. Sim. Sabe? Né? Então, é por isso que, assim, a pessoa com autismo, ela tem uma doença que vai colocar em risco a vida dela? Não. O autismo não vai matar aquela pessoa. Não vai. De repente, né, dependendo do nível de suporte dessa pessoa, né, se for uma criança que não tem a noção do perigo, aí é um outro contexto. Mas eu falando do transtorno em si. Né, do transtorno em si. Então, assim, hoje a ciência, né, os estudos esclareceram muitas coisas, inclusive, voltando para a musicoterapia, de como funciona o cérebro com a música. Na década de 90 foi considerado a década do cérebro, né, porque eles conseguiram ver o cérebro em funcionamento ali em tempo real, por meio de neuroimagens, sabe? E é incrível como a música, Michele, ela recruta todo o cérebro dentro de uma atividade musical. Todo o cérebro, né? Então, áreas, né, de todos os lobos, elas são ativadas pela música. Córtex auditivo, pré-frontal, motor, sensorial, todo o cérebro, ele é mobilizado pela música, o hipocampo, centro das emoções, memória, tudo, né? Porque aí também coloca por terra um pensamento antigo de que a música atuava somente em uma região do nosso cérebro, e hoje não. A música atua em todo o cérebro, por isso da importância dela para a habilitação e reabilitação da pessoa com autismo e outras deficiências. Mas a nossa live é aqui sobre autismo, correto? Sim. Então, da pessoa com autismo, né? E também, Michele, o que é que os estudos eles vão dizer em relação à pessoa com autismo? Que a pessoa, dentro do espectro do autismo, elas vão ter um prejuízo no córtex secundário.
córtex auditivo secundário, primário e secundário, né? Por isso que muitas vezes a fala, você falar com a pessoa autista, não parece que você está falando para a parede, né? Não é tão assim, não vai chamar a atenção dela, sabe? Por conta, não é porque ela quer, é porque ela não quer, porque ela está fazendo birra com você, porque ela está de pirraça. Não é. É porque, de fato, esse córtex secundário, como ele está prejudicado, né, e ele é responsável pela compreensão e o processamento, né, ele está em prejuízo. Então, você vai falar e não vai ter tanta eficácia. Sim. Mas aí, quando você canta, oi, Michele, boa noite, a Michele vai olhar para o tio Rodrigo, terapeuta. Por quê? Porque eu coloquei elementos musicais. E aí eu ativei, ou acionei, ou estimulei o córtex primário. E o córtex primário, ele é responsável pela assimilação das frequências, grave, médio e agudo, né? Então, a música, ela se torna mais interessante para a pessoa com autismo, por isso, porque ela vai acionar, né? E a pessoa, como o córtex secundário dela está em prejuízo, ela vai utilizar mais o primário. E aí o primário, quem é que estimula ele? A música. A música! A música, Michele. Né? Por isso que a musicoterapia, né, ela é uma grande agente, sabe, de contribuição para o aprendizado. Assim, de uma forma muito especial, nós musicoterapeutas, a gente anda de mão dadas com os fonos, né, com os fonoaudiólogos, porque os fonoaudiólogos são responsáveis pela parte da comunicação e da fala. Né? É importante até você frisar assim, para o pessoal que a musicoterapia, no caso, ela vai atuar de forma complementar com as outras terapias, justamente como o Rodrigo está falando, com a questão da fono, por exemplo, e com várias outras, né, a depender de cada caso, claro. E aí a importância que você está falando, você trouxe aqui, né, e eu estendo, a importância de uma equipe interdisciplinar, que vai além do multi. Porque a equipe interdisciplinar, ela dialoga, e até elas atendem juntos. Eu tenho essa experiência de atender junto com outros terapeutas, e é maravilhoso, né? O ganho da criança é muito potencializado, é rápido, sabe? Porque você tem ali 2 profissionais, 3 profissionais com objetivos, né, objetivos comuns, sabe? Focado para estimular aquela determinada área, então a criança ela vai evoluir de uma forma muito rápida, sabe? E é isso, né? De repente que falta mais nas clínicas, esse diálogo, essa possibilidade de um atendimento compartilhado. Poxa, é tão legal, eu aprendo com você, você aprende comigo, e a criança ganha, né? Com o nosso trabalho, sabe? Sim. Rodrigo, teve uma frase que eu anotei do seu Instagram, que eu achei muito interessante, que eu até... Porque, olha, aqui a gente, quando vai fazer uma live com algum profissional, eu faço muita pesquisa, viu? Inclusive, eu até queria que você falasse hoje, vamos deixar mais pro final, pra gente não perder aqui o fio da meada, sobre o stories que você postou hoje, que era um menino que estava fazendo aquela questão do toque físico. Acho que ele estava tocando violão, não foi? Eu achei aquilo super legal. Super legal. Os níveis de suporte, né? Isso, exatamente. Aí você falou assim, algumas crianças dentro do espectro do autismo trazem consigo uma musicalidade incrível. E na musicoterapia podemos ampliar esse potencial. É justamente o resumo do resumo de tudo isso aí que você acabou de dizer, né? É isso. Quando a criança, Michele, ela vai bem musicalmente, quando a criança consegue executar um instrumento, quando a criança consegue cantar, mas Rodrigo, mas ela não é verbal, ela não vai cantar. Mas quando ela consegue balbuciar, quando ela consegue vocalizar, isso musicalmente é porque está tendo também uma transformação nas outras áreas. Compreende? Sim. Quando ela toca o instrumento imitando, olha só o que está acontecendo. Uma das bases da comunicação, que é o contato visual e imitação, que ali vai ser uma base, sabe? Um pilar para os outros aprendizados que virão, né? E olha só,
ao mesmo tempo que essa criança está imitando uma frase musical, vamos lá, o tio Rodrigo está de frente para você e nós vamos tocar o tambor junto. Quando ela faz esse processo de imitação, parece coisa besta para a gente que consegue fazer. Mas para ela não é, sabe por quê? Porque ela tem um neurônio espelho, né? O neurônio espelho fica nessa região aqui, nessa parte do nosso córtex, tá? Que é responsável pela imitação. E na pessoa com autismo, o neurônio espelho ele tem prejuízo, só que para a música ele está preservado. Olha aí, que informação chave. Ele está preservado para a música. E a música pode ser um fio condutor para a estimulação desse neurônio espelho, que é o processo de imitação que vai desencadear ou vai generalizar a estimulação para outros tipos de aprendizado. Na escolinha, né, com os amigos, imitar, fazer careta, que é importante para também a empatia. Né? A empatia, né? Para mim saber, poxa, a Michelle está triste, né? Poxa, a Michelle está feliz. Essa leitura é importante, né? E ela vem de uma forma assim muito integrada por meio do neurônio espelho, né? Olha só, então a estimulação musical, claro, independente da abordagem, porque também como nas outras áreas, sabe, Michelle? Nós também temos um corpo teórico enorme dentro da musicoterapia, né? Uma mais naturalista, uma mais comportamental, uma mais desenvolvimentista, uma mais analítica, varia dependendo da escola do musicoterapeuta, né? Então, assim, hoje, aqui no Brasil, né, por meio da análise do comportamento aplicada, está tendo uma crescente, né, de musicoterapeutas estudando a área comportamental, porque dentro de pesquisas, né, isso com base em evidências, as abordagens, né, com base no comportamental trazem mais resultados, mais evidências. Isso é com base em estudos, tá? Mas não desqualificando, não negando outras formas de fazer musicoterapia. Não, estou falando aqui de evidências, né? E como nós trabalhamos na área da saúde, nós precisamos ter evidência. Com certeza. Né? Nós não podemos nos basear em achismo, tá? Tem que ser o que é observável. Agora, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta agora, assim, até mais prática. Para, por exemplo, muitas famílias que podem estar nos assistindo ou que venham a nos assistir. Pensa, poxa, eu tenho meu filho que tem autismo, né? Ou, sei lá, sempre você tem um conhecido. Hoje, esse número, principalmente nessa questão das crianças com autismo, ela cresce de forma até assustadora. Então, é por isso até que tudo é informação e informação válida, informação correta. É muito importante a gente salientar isso. E às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, então como é que eu faço para levar o meu filho para fazer esse tipo de terapia, a musicoterapia? Eu preciso de um encaminhamento médico? Como é que é feito? E se eu tenho um plano de saúde? Porque isso todo mundo pergunta. O plano cobre? Não cobre? Como é que é? Eu sei que existem vários tipos de plano, né? A depender, eu digo assim, em regra, como é que está funcionando mais ou menos aí para vocês, profissionais que estão atuando com isso? Maravilha. Eu vou voltar um pouquinho na tua pergunta, Michelle, e falar assim, o quão é relevante e ao mesmo tempo preocupante, né? A última estatística que aconteceu de prevalência, né? Ou seja, um resultado, um censo de que a cada 44 crianças até 8 anos, uma, né, estará dentro do espectro do autismo. Isso estudo americano, né? No Brasil, infelizmente, né, nós não temos até o momento nenhum estudo dentro dessa perspectiva. Agora no IBGE, né, entrou lá fazendo algumas perguntas sobre autismo. De repente isso aí possa, né, desencadear em um estudo dentro dessa perspectiva. Né? Então, ou seja, olha só, a cada 44 crianças, uma, né? Há uns 7 anos atrás, era a cada 56, se eu não me engano. Olha só o pulo que já deu, né? Total. E a perspectiva, né, é que realmente isso vá aumentando, né? Por quê?
é importante a gente falar sobre isso, Michele? Porque autismo, né, o transtorno do espectro do autismo, né, ele se apresenta de diversas formas, né? Por isso que chama de transtorno, porque realmente é um guarda-chuva, é um prisma, é um colorido, né? Então, assim, o que é? Uma pessoa tem um déficit na comunicação social, a pessoa tem um déficit no padrão estereotipado repetitivo, né? A pessoa tem uma dificuldade na parte da interação, ela, né, o médico, o neurologista, o neuropediatra, ele pode já enquadrar essa criança, dar o diagnóstico como e aí tem os níveis, nível de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, né? Há muitos anos atrás, né, a gente entendia somente o autista clássico, aquele que fazia, né, os flappings, que fazia as estereotipias bem acentuadas, que não falava, que era o clássico. Hoje não, hoje nós temos crianças com atraso na fala, que de repente anda na pontinha do pé e já tem um diagnóstico, né? Uma criança que tem uma seletividade alimentar, uma criança que tem uma dificuldade de interação social, já pode entrar dentro dos critérios, né? Isso, claro, dependendo do médico, né? Que vai utilizar ali instrumentos como EIDOS, instrumentos padrão ouro, importantíssimo para poder fazer aí esse levantamento e dar o diagnóstico, porque o diagnóstico do autismo é clínico, né? Não se faz por exame de sangue, não. Né? É importante, sim. Tivemos essa dúvida aqui justamente com a Camila. Olha só, então já chego aí corroborando, né? Então é clínico, é observável, né? Então ele vai pegar pareceres da escola, né? De outros profissionais, aí o médico chega, lê, aplica a bateria de testes e aí ele vai dizer se tem ou não. Né? E outra coisa que é importante, uma vez autista, sempre autista, porque não tem cura, porque não é doença. Né? Tem estudos aí que estão analisando e estudando o que causa, que até hoje não se sabe. Né? Uma grande porcentagem, uma grande probabilidade, na realidade, é que seja de ordem genética. Né? Então, geralmente, uma criança que está dentro do espectro, nasce um irmãozinho, tem uma grande possibilidade desse segundo irmão também ter autismo, né? Crianças, gêmeos, enfim. Né? Então é a parte aí mais biológica da questão. Sim. Aí você fez outra pergunta sobre a questão de como fazer o encaminhamento, né? A musicoterapia, etc. Perfeito. É porque eu gosto de falar muito, aí acabo me perdendo aqui, mas deu certo. Não, que aí eu tô até, inclusive, já anotei até uma dúvida que o Nelson mandou. Assim que o Rodrigo terminar essa explicação, eu vou tirar a sua dúvida, viu, Nelson? Ou para todo mundo que mandar também. Pode falar, Rodrigo. Então, hoje o encaminhamento, né, que são os processos musicoterapêuticos, eles acontecem da seguinte forma. Tem um encaminhamento, né? Como que acontece? O médico pode fazer o encaminhamento, um outro profissional pode fazer o encaminhamento, pode fazer a indicação, a mãe, né? Hoje mesmo eu fiz uma anamnese com um pai que viu meu trabalho, achou legal, quis tirar dúvida porque achava que é musicalização, aí vamos lá explicar que não é musicalização, não é educação musical, é musicoterapia, e aí já vão iniciar, né, um tratamento com o filho dele sexta-feira por meio da anamnese. E aí eu chego. Então, encaminhamento. Vamos agora fazer a anamnese, que é uma entrevista com os responsáveis para entender como é que foi o desenvolvimento dessa criança, né? Como é que foi aí a gestação, o parto, né? Se essa criança estava dentro dos marcos do desenvolvimento. E aí eu vou aplicar ficha musicoterápica para entender como é que foi o histórico sonoro, porque todos nós temos um histórico sonoro. E o musicoterapeuta, ele se apoia nesse histórico sonoro. Né? As minhas preferências musicais, porque as minhas preferências musicais, elas dizem muito quem eu sou, incrível isso, sabe? E isso não é diferente para a criança também, né? Então, que tipo de instrumentos essa criança gosta? Que instrumentos ela não gosta? Porque nós vamos nos deparar que algumas crianças têm a hiperreatividade auditiva, né? Alguns chamam de hipersensibilidade, desmodulação sensorial auditiva, tá? E aí o musicoterapeuta precisa saber, né, quais são ali
os instrumentos, sons ou ruídos que essa criança gosta ou não gosta. Porque, inclusive, isso pode fazer parte do processo terapêutico, né? Eu tive muito casos de crianças que tinham dificuldade em participar de eventos infantis, de festas infantis, por conta de Sim. palma, do parabéns para você. E isso foi trabalhado, né? Então, essas crianças estão adaptadas, estão organizadas, tá? Para se inteirar desses ambientes. Algumas utilizando abafador, né? Algumas baixinho, mas estão conseguindo, né? Que é importante também, algo que eu acho que até você tinha falado, eu acho pertinente trazer sobre a questão da neurodiversidade, né? Hoje nós temos autistas aí em todos os cantos, em universidades, nós temos autistas trabalhando funcionalmente, e nós, como pessoas típicas, nós precisamos entender, compreender, acolher e respeitar essas pessoas. Né? E aí, aconteceu a anamnese, eu vou fazer as avaliações específicas. Nas avaliações específicas, Michele, eu vou aplicar protocolos, né, específicos da musicoterapia, ou que também podem ser de desenvolvimento, né, dos marcos de desenvolvimento, tá bom? Socialisave, do próprio Denver também eu posso estar utilizando, que vai me indicar atrasos que essa criança vai ter. Da musicoterapia, eu tenho que mais utilizamos é a Demuca e a Intep, né? Que por meio do musical nós vamos observar questões não musicais, incrível. E aí depois desse processo da avaliação vai vir o plano terapêutico. E aí eu vou desenvolver o plano terapêutico nesse semestre, eu vou trabalhar isso. Geralmente eu coloco uns três objetivos. Também não adianta encher de objetivo não, porque não dá tempo de fazer. Né? Então, 2, 3 no máximo. A importância de ser levada a sério, porque existe um plano. Quer dizer que não é uma coisa, uma vez ali que você vai fazer. É um processo, realmente. Então, é muito importante que a pessoa realmente leve a sério e entenda que ela tem que ser assídua. A pessoa que eu digo assim, os pais, né? Geralmente, claro. E, Michele, e que os pais tenham consciência do que estão fazendo. Que o filho ou a filha estão em um processo musicoterapêutico. Eles não estão em uma aulinha de música que eles podem tirar a qualquer momento, né? Então, é um processo. Até no processo de alta, que vou chegar lá depois, né? Isso precisa ser respeitado. Então, aí, Michele, tem o plano terapêutico, aí entro com as intervenções, né? Que são as terapias. Geralmente, uma ou duas vezes por semana, em torno de 40 minutos, tá certo? Final da sessão, geralmente eu faço a evolução dos pacientes, porque eu preciso ter, né, um acompanhamento do que essa criança está respondendo ou não, até porque isso vai alimentar depois os meus prontuários. E tem a avaliação, aí, né? Claro, Michele, é musicoterapia. No Instagram também. Me stalkeou, hein? Não, tá tudo lá. Quem quiser saber sobre musicoterapia é só visitar meu Instagram. Tem muita coisa. E também de outros colegas, né? Bem legal. E aí, feito esse processo, né, da intervenção, nós temos aí o processo de reavaliação, que ele pode acontecer em qualquer momento, tá? Tipo, a criança não está respondendo, né, a essa intervenção, essa estimulação. Eu vou reavaliar, porque inclusive o problema pode estar em mim. Eu não posso estar aplicando corretamente. Né? E aí, por isso da importância de estarmos em supervisão. Nós precisamos ser supervisionados continuamente. Né? A importância da regulação da profissão aí, né? Total. Não, a supervisão, ela já acontece, né? Porque a supervisão, eu tenho um profissional que tem a maior experiência dentro do meu campo, ou até pode ser um colega meu, ele vai ter uma visão externa à minha. Então, ele vai avaliar as minhas intervenções e dizer, Rodrigo, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, faz por esse caminho. É a supervisão, que, né, para quem quem é terapeuta, que sabe que isso é importantíssimo, né? Isso faz parte da nossa vida. E aí, aí tem a devolutiva. Geralmente as devolutivas são em 6 meses, né? Na qual eu vou fazer a reavaliação e aí mensurar aqui o que essa criança evoluiu ou não evoluiu, sabe? Falar para os pais, geralmente em um formato de relatório.
E aí continua. E pode finalizar no sexto, né? No sexto processo, que é a alta, né? Ou encaminhamento, tá bom? Então essa criança, ela, quando eu alcanço os objetivos terapêuticos, eu posso estar dando alta, né? Ou também a mãe pode estar solicitando desligamento, né? Dentro da minha prática, das minhas experiências, dentro do TEA é a longo prazo, porque é estimulação, né? Então é a longo prazo. Eu tenho um paciente que já estou com 5 anos, 6 anos, sabe? Olha. Né? Então, assim, é o longo prazo. E até é incrível, porque às vezes a gente chega no nosso objetivo e a mãe e os pais insistem. Não, Rodrigo, continua, vê outra coisa aí, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha para tu continuar, né? Porque isso que é o legal, Michele, da musicoterapia, porque a musicoterapia, eu faço uma analogia de que a musicoterapia é um remédio com sabor, sabe? Ela tem intervenção, né? Ela é terapêutica, mas o lúdico mobiliza a criança, né? Por isso que geralmente os tios musicoterapeutas são muito queridos, porque tem, né? Tem aí esse link que é feito por meio da música, né? Os instrumentos musicais, olha só o meu ukulele, coloridinho, sabe? Eu vi, tá bem visível aqui na nossa tela. Né? Então, assim, a musicoterapia tem esse diferencial, esse plano de ser algo bem lúdico, sabe? Então, geralmente a musicoterapia, por isso a importância da musicoterapia dentro da clínica, né? Porque geralmente a musicoterapia, assim, com respeito a todas as áreas, pessoal, mas quando não dá certo com ninguém, manda pro tio da musicoterapia que ele resolve. E é bem isso, né? Porque a gente abre canal de comunicação, certo? A criança está desregulada, a criança está com dificuldade em vocalizar, em balbuciar, né? A criança está com dificuldade de imitar, a criança está com dificuldade de fazer contato visual, a criança está com dificuldade de saber trocar turno, minha vez, sua vez. A música, ela trabalha isso de uma forma muito natural. Naturalmente. Inclusive, isso daí tem tudo a ver com a pergunta que o Nelson fez. Ele até tinha colocado mais acima, ele fez a seguinte pergunta. Isso significa que uma pessoa com TEA tem uma capacidade otimizada no âmbito musical? Olha só que maravilha. Hoje mesmo eu fiz uma anamnese com um responsável e ele trouxe essa questão que o filho é muito, muito, muito musical, né? Lembra do processamento que eu te falei? Né, que a pessoa com autismo dentro do espectro, ela tem uma tendência maior ao engajamento com música. Sim. Um desses fatores é pelo hiperfoco, né? O hiperfoco é o que é quando ela tem algo que chama muita atenção dela, né? Tipo, ela tem um hiperfoco na cor vermelha. A cor vermelha para ela é tudo. Então, é um hiperfoco, né? O foco está somente ali naquela cor vermelha. E isso acontece também na música, tá? Porque isso está dentro do comportamento restrito e estereotipado, né? Isso faz parte também da estereotipia, tá? O hiperfoco. Então, a música, algumas pessoas dentro do espectro, elas vão apresentar hiperfoco para a música. Só que aí é o pulo do gato. Porque nós vamos aproveitar essa musicalidade, né, esse hiperfoco, para estimular outras áreas. Exatamente. Porque não é mal nenhum ela ter hiperfoco para música. Por contrário, eu posso estar potencializando, né, essa habilidade que ela traz consigo. Né? E aí cai um outro erro, né? Estereotipia, né? Antigamente, estereotipia era um pecado capital dentro do autismo. Não é. Dependendo da estereotipia, se essa estereotipia não põe em risco, né, a integridade física, por exemplo, né, aquela estereotipia motora, de ficar batendo no rosto, ficar batendo no peito, aquilo pode lesionar. Então, de fato, nós vamos fazer um trabalho para desvanecer, né, esse comportamento autolesivo, e que também pode ser heterolesivo. Mas quando é hiperfoco, que vai, na realidade, caso, um hiperfoco que vai trazer uma regulação sensorial, ok, né?
uma criança que, quando ela está agitada, quando ela está excitada, ela vai fazer esse flapping, né? Porque ela está se auto-reorganizando, né? Por exemplo, a gente, quando nós estamos ansiosos, a gente não bate o pé, a Sim, unha. Isso é uma forma que nós temos de nos organizar, né? E isso aí também, né, vai ser presente dentro do espectro do autismo, só que geralmente de uma forma mais acentuada. Aí também entra a importância do médico, né, que vai atuar dentro da perspectiva medicamentosa para que possa diminuir um pouco também de determinada estereotipia, porque também tudo que é demais é veneno, lembra, né, daquele velho ditado? E aí essa estereotipia exacerbada pode prejudicar, né, na aquisição de determinadas habilidades. Mas geralmente para música é o contrário, a gente aproveita isso aí de uma forma grandiosa para potencializar esse talento, né? exatamente. É como o Marcelo falou aqui, usando o hiperfoco a nosso favor. Marcelão é um grande queridão, musicoterapeuta de São Paulo, pai de 3 autistas, um cara que assim eu tenho uma admiração enorme. A gente tá cheio de musicoterapeuta aqui do Brasil todo, viu? Aliás, gente, olha, eu vou dizer, eu tô surpresa. Essa live tá muita gente todo o tempo entrando. Na realidade, Rodrigo, se eu te disser que eu tô até 100 horas aqui, não sei nem há quanto tempo de live nós já estamos. Bem, para te informar, nós estamos com 40 minutos, que era o teu tempo, mas para mim aqui eu estou em casa. Olha, aí E o papo, eu tinha dito assim, não, Rodrigo, vamos fazer algum bate-papo aí em torno de 30, 40 o minutos, né? Porque às papo vezes a tá pessoa legal. Exatamente, olha, 8h44 já. Gente, o tempo passou voando, voando mesmo. Olha, é o seguinte, o Rodrigo, se Deus quiser, ainda vamos ter ele aqui em outras lives, até porque ficou um tema aqui que eu nem vou falar, vou deixar no suspense, mas super legal, que é a questão dos recursos extramusicais utilizados. Ah, Já ficou aqui a legal. deixa de um próximo tema para a nossa próxima live, porque o Rodrigo realmente aqui abrilhantou, trouxe muita informação. Essa live vai ficar salvo, pessoal. Sei que às vezes naquele momento Maravilha, as pessoas não podem assistir, estão maravilha. ocupadas, enfim. Então a gente já deixa esse tema já reservado para os próximos posts que a gente vai fazer, tudo a título de trazer muita informação para você. Quem quiser encontrar o Rodrigo, o Instagram dele, Rodrigo Félix, né, Rodrigo? Tem É, algum underline aí, alguma tem, coisa? @ mt.rodrigofélix. Pronto. mt. Ponto Rodrigo Rodrigo Félix. Félix. Aqui, Isso. através da live, vai ficar bem fácil de vocês encontrarem, Pronto. porque vai ficar, Maravilha. o nosso post também está em colaboração, então todo mundo que está seguindo a gente, bem fácil de encontrar o Rodrigo. Tá bom, gente? Rodrigo, muito obrigada. Olha, por mim, eu queria Prazer. até continuar aqui, Ave Maria. Acho que o pessoal tá gostando de verdade. Ficou Mas a legal, gente né? vai deixa para um próximo encontro, para a gente trazer mais informação. E aí, se Deus quiser, mais coisa bacana para todo mundo, tá bom? Eu agradeço, Michele, pelo convite. Como eu falei para você, é sempre um prazer falar sobre musicoterapia, sempre um prazer falar sobre os benefícios da musicoterapia para o TEA, né? Aqui em Fortaleza, de fato, nós precisamos falar mais sobre, né? Infelizmente, ainda nós temos poucos espaços, né, de atuação de musicoterapeuta, tá? Eu tenho a felicidade de trabalhar em um órgão público, né, que oferece o serviço de musicoterapia, mas outros ainda precisam se atentar e também, em especial, clínicas, né, e você falou sobre a questão de plano de saúde, né, o plano de saúde, muitas pessoas conseguem por liminar judicial a musicoterapia, né, pelo fato de estar nas práticas integrativas desde 2017, na PIX, né, as famílias, né, elas podem sim recorrer, né, por meio de liminar judicial para o atendimento de musicoterapia. Você não vai encontrar no hall, você vai nesses serviços, né, de plano de saúde, você não vai encontrar musicoterapia, não. Mas
você, se a família, se o médico, né, ele vê que é importante para a família, ele vai fazer ali uma solicitação, um laudo, Sim. a família pode sim entrar com ação, né, como falei, liminar judicial, e ser custeado com musicoterapia, tá bom? Por isso, da importância, sabe, Michele, da regulamentação. Com certeza. Né? Porque com a regulamentação, né, fica mais fácil fiscalizar e exigir que os planos de saúde eles possam cobrir a musicoterapia. A musicoterapia, com todos os respeitos, né, às demais profissões, mas ela está de igual a igual. Aqui no Brasil, né, eu falo aqui em Fortaleza, no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sudeste ali, já está bem mais encaminhada, né? Mas se você for olhar para a Europa, nem se compara, sabe? Então nós temos mestrado, doutorado em musicoterapia, sabe? Então, assim, e aqui de fato ainda é muito desconhecido, né? Ainda A está muito musicoterapia acanhado, não é como o pessoal fala. ou as pessoas ainda não querem de fato se abrir para ela, né? Sim. Pode ser isso também. Ainda, de repente, ainda fechado naquele tripé do atendimento, né? Não se abrindo ainda para outras alternativas, né? Outras possibilidades terapêuticas, sabe? E então é isso, musicoterapia, ela é uma ciência, ela tem evidência, a musicoterapia, ela sim traz benefícios, nós temos inúmeros estudos, artigos, é só pesquisar lá no banco da Cochrane que você vai encontrar diversos artigos falando sobre a musicoterapia. A última que saiu foi em 2020, foi uma revisão sistemática da Universidade da Carolina do Norte, que fez um apanhado de estudo de 1990 até 2017, né? Uma revisão sistemática e a intervenção mediada por musicoterapia, ela entrou como uma das 28, né? 28 práticas com evidência, juntamente com a ABA e juntamente com a integração sensorial de Aires, desculpa. Olha aí, gente. Muita evidência, viu? Por falta de evidência, não seja, né, Rodrigo? Evidências. Tem aqueles memes do Chitãozinho Chororó, né? Musicoterapia com evidências. Fica essa loucura! Ai, gente, olha, eu vou dizer, eu só tenho muita gratidão, realmente, pelo Nael, nosso personagem autista. Eu sei que ele ainda está muito, assim, no campo teórico, digamos assim, né? Porque as nossas embalagens novas ainda não chegaram. E aí muita gente está só perguntando e o que o Nael tem de material, o que vai ter. Mas, gente, olha, de spoiler, para quem ficou aqui até o final, eu digo, Nael ainda vai trazer muita informação e através dele, esse é o nosso objetivo, que muitas famílias sejam alcançadas com informações de qualidade para o melhor tratamento dessas crianças, que a gente sabe que hoje, de fato, o número aumenta de forma galopante. E esse é o nosso maior objetivo, que o nosso personagem traga, enfim, muita coisa boa de tratamento, de engajamento social, de compreensão, porque isso é uma realidade, gente, tá? Toda hora à nossa volta, nas nossas famílias, nossos amigos, né? Então, a cada momento que passar, além disso aumentar e ser uma coisa cada vez mais normal, nós precisamos estar preparados como seres humanos para lidar com a diversidade, né? Em qualquer ambiente que seja. Exatamente. E é isso. Muitíssimo obrigada, Rodrigo, de todo o meu coração. Olha, eu fiquei muito feliz com essa live de hoje. Já vou já projetar o próximo encontro, gente. Já vou divulgando aqui tudo para vocês. Vai ser um prazer. Então, Michele, para todos que ficaram até aqui, muito obrigado, né? Foi um prazer bater esse papo com vocês, sabe? Só faltou aqui o cafezinho para ficar tomando na hora, porque realmente foi um bate-papo, né? Foi muito gostoso. Conseguimos falar de ciência, conseguimos falar de evidência de uma forma muito tranquila, né? Eu sou assim, eu gosto de falar como se estivesse sentado com uma pessoa aqui no banco, aqui, batendo um papo. Eu sou desse jeito. Né? Sim. Você até me chamou de doutor, você me chamou de doutor, né? Eu fiquei assim, todo. Porque é mais o tio Rodrigo mesmo. Pronto, é só aquela coisa inicial, mas depois a gente fica aquela formal, né? Tranquilo demais, tá tranquilo. Pois, brigadão, então, fico aqui, claro, né?
no aguardo e à disposição, na realidade, para quaisquer informação, tá bom? E contem comigo aí. Muito obrigado. Tá e ótimo, gente. Uma boa noite vou a conhecer todos. o meu kit. Sim, sim, com certeza. Vai ter Porque muita nós vamos surpresa, viu? Nesse porque kit, surpresa. existe também, né, os recursos extras musicais. Ah, Não é só de sim. instrumento musical, né, que se faz musicoterapia, tá bom? Sim. Nós também Fica utilizamos aqui outros. o spoiler da próxima live, pessoal. Vou organizar com o É, Rodrigo direitinho e muito conteúdo vem aí para vocês, tá bom? e eu sou professor da pós-graduação na cadeira de recursos em musicoterapia. Então, ó, bora falar sobre esse material aí. Ora, vai, gente. Vai dar certo, viu? Acho que o pessoal já ficou até Ah, empolgado aí. Gente, uma boa noite a todos, um bom descanso. Essa live vai ficar salva, tá bom? Porque realmente é tanta informação aqui valiosa, não pode se perder. É uma boa noite, um beijo para todo mundo. A gente se encontra em breve, se Deus quiser. tchau, tchau. Boa noite para todos. Até mais.